Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Comunicador. Hoje, com muita alegria, um grande colega, Dr. Marcelo Giacobbi. Dr. Marcelo Giacobbi, ele é um dos maiores especialistas em fertilização do Brasil. E hoje a gente vai conversar bastante sobre como a comunicação auxilia ele no dia a dia e qual é a importância da comunicação para todos os médicos de uma forma em geral. E o Dr. Cegonha comunica mais informações positivas ou negativas? A gente comunica as duas, né? E na verdade é um pouco difícil até para o médico lidar com isso, porque a gente tem expectativa que sei lá, que queria que 100% dos pacientes engravidassem logo na primeira vez, não precisassem passar pelo estresse da repetição, pela incerteza e tudo. Mas a gente hoje dá um pouco mais de notícias negativas do que notícias positivas, porque se a gente contar a taxa média de um tratamento de fertilização é ao redor de 35%, no máximo 50%, se é um casal de muito bom prognóstico. Que a tecnologia melhorou esse processo, né? Trouxe novidades e também a tecnologia disseminou mais informações a respeito da fertilidade, né? Sim, se a gente pensar, por exemplo, no câncer infantil, uma adolescente com leucemia estaria condenada a nunca ser mãe na vida, coisa que não é mais verdade hoje, né? A gente congela tecido ovariano numa mulher jovem que, por exemplo, teve um câncer de mama, vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, onde ela vai perder esse potencial de reprodução dela, provavelmente pelo tratamento. Hoje você consegue preservar isso, ela faz o tratamento, a sobrevida do câncer hoje é extremamente melhor que já foi no passado, ela vai retomar a vida dela, constitui família, tudo. Quer dizer, isso é sensacional, né? Sim. Chega muita gente lá no seu consultório com informação errada? Isso hoje em dia acho que é um mal da humanidade em todas as áreas, né? A gente tem o acesso à informação é muito grande, o volume é muito grande, mas a qualidade da informação ela é um pouco contaminada, né? Porque muita coisa é divulgada não pela originalidade do conteúdo e pela segurança do conteúdo. Mas tem muita gente leiga que divulga uma informação distorcida, muita gente que conta a própria experiência que viveu num tratamento e relata aquela experiência como se fosse um saber científico e não é, né? Diz respeito somente ao caso dela, que às vezes não tem nada a ver com o caso de quem está assistindo. Tem os conteúdos que são divulgados só para gerar engajamento, sem o interesse em passar a informação correta. A gente vivencia tudo isso hoje, né? Para você, assim, fazer essa parte do desenvolvimento de comunicação. Acho que para mim é uma coisa que tá em evolução, assim, ela tá uma coisa que está em aprendizado, porque quando você vai dar uma aula, sei lá, numa faculdade, você vai dar aula num congresso, alguma coisa, é uma coisa muito formal. E acho que não é esse tipo de formalidade que a gente precisa. E eu fui aprendendo que você não precisa também ter tanto rigor, você não precisa fazer uma coisa tão com aspecto profissional, né? Você tem que centrar mais na mensagem do que você está falando, né? Pensar mais na verdade do conteúdo que você está falando, na clareza. E eu percebi que, às vezes, você fazer uma publicação na mídia social era muito parecido com a consulta que eu fazia, né? Porque as perguntas são muito comuns e muitas das coisas que eu falo são das coisas que eu ouço no dia a dia, no consultório mesmo. E eu tento trazer o mais perto do dia a dia possível. Eu senti que pelo menos sem também perder a minha autenticidade, porque eu não quero fazer uma coisa que não seja quem eu sou. Não tem a ver com você, comigo, né? Exato. Então, fazer uma coisa que seja o meu dia a dia. Então, se eu tiver um tempo para falar sobre um determinado assunto, eu vou fazer dentro da minha sala mesmo, no meu ambiente de trabalho, sem uma elaboração de cenário, sem nada. Cara, eu acho que essas são as duas dicas que eu acho que são mais legais que eu levo pra mim. Primeiro, autenticidade. Não adianta você querer vender um negócio que você não é, né? Você, vou falar aqui um negócio. E essa parte aí é uma dica pra quem tá nos assistindo aí. Tem muita gente que me pergunta assim, mas e aí, como é que você faz pra gravar o vídeo? Você tá numa produtora? Você tá num estúdio? Cara, não, tem um celular aqui, cara. É só pegar duas luzinhas, microfone e tal, pá. Às vezes você comunica melhor algo que te prende a atenção mais do telespectador do que você fazer uma super produção lá que o cara fala, mano, esse cara aí não, né? Pelo amor de A Deus. comunicação hoje está muito diversificada, né? Hoje todo mundo consegue comunicar, todo mundo tem seu canal ali, seja no Instagram, no YouTube. Mas uma coisa muito legal que você falou também, que eu acho que serve como dica, é a clareza, né? Então,
a gente que trabalha com comunicação na área da saúde, a gente vê que alguns profissionais, eles têm dificuldade de traduzir os termos técnicos. Então, assim, os médicos, por exemplo, eles têm muito conteúdo, né? E às vezes eles não conseguem destrinchar esse conteúdo para o público em geral. Então, queria saber se você tem alguma técnica, como é que você faz isso? Você falou que para você é como se você estivesse falando com o seu paciente, mas aí como é que você faz para explicar algo super técnico, por exemplo, a fertilização, para um paciente que nunca ouviu falar de tudo aquilo? Eu não sei te explicar como fazer isso, mas uma vez eu vi... Recente, eu estava num evento que teve na Argentina e veio um colega alemão falar. E o primeiro slide da apresentação dele era uma apresentação muito formal. E o primeiro slide que ele colocou, uma coisa que você vê que até quando você me perguntou, a primeira coisa que eu lembrei, que dizia mais uma coisa mais ou menos assim: se você não souber fazer de um jeito simples, você não está fazendo certo. Então, saber se comunicar com o paciente, se posicionar, é uma coisa que a gente se retrai, porque a gente está num momento que é tudo muito quente, né? Tudo muito borbulha. No imediatismo, eu acho que isso que aconteceu com a comunicação também, né? Com o advento das redes sociais, Exato. É tudo muito imediato. Então, as pessoas elas não estão tendo mais aquele tempo de parar para pensar e depois reagir, né? Então, tipo, tá tudo ali na mão, né? Então, vai lá, escreve, reage. Agora tem uma coisa também que vocês dois, né, vocês lidam com a saúde, né, e temas bem sensíveis. Então, no seu caso, atendendo pessoas idosas, né, no seu caso, trabalhando com fertilidade. Então, são áreas que mexem muito com a vida das pessoas. Lidar com a frustração não é fácil e as pessoas estão perdendo um pouco a tolerância para isso. As pessoas querem o desejo atendido. Então, às vezes, é o que você falou. Eu quero voltar a enxergar, mas será que realmente, né, nesse caso específico seu, vale a pena mexer? Né? O que a gente pode gerar de problema com isso? E muitas vezes o paciente tem que entender que o tratamento dele é de prognóstico ruim. E o que a gente vai poder fazer para ajudar, ele tem um certo limite. A gente não vai conseguir além daquilo, né? Uhum. E aí eu acho que vocês dois trouxeram que nessa hora da notícia ruim, né, ou de comunicar coisa ruim, o que vale é você ser claro e honesto mesmo, né? Não tem muito, assim, uma técnica, como comunicar, né, notícias negativas. Acho que é falar eu acho que sinceridade. Eu acho que tem. Eu acho que tem uma técnica... que é você não só ser sincero, né? Isso é algo que você tem que fazer. Fundamental, eu acho, falar a verdade. Eu acho que você tem que saber falar a verdade e ser empático. Eu acho que a gente se perdeu um pouco na empatia. Então é muito duro, assim, às vezes, né? Você, não dá, tchau, vira as costas e vai embora. Ou você não tem coragem de enfrentar e acolher o outro. Tem que ser sincero, falar a verdade ali. Não tem outra saída. Se você falar a verdade... E ficar rodeando, falando, não, ó, veja bem, eu vou tentar, pede um exame, volta depois, eu vou ver, tá, vai barrigando, sabe? Eu acho que você tem que trabalhar a parte de você, e não é só na consulta, né? Eu acho que é em tudo que você faz. Curtam, compartilhem e acompanhem aqui o Médico Comunicador, sempre com um episódio novo. Obrigada. Obrigado, até o próximo, vamos aprender a se comunicar.